Olá, eu sou Donizete Tokarski e este é o programa Energia Agro. Hoje estou recebendo aqui uma pessoa extremamente qualificada nessa nova cultura. Nova não, mas é uma cultura que está sendo muito divulgada mais recentemente, que é a macaúba. Estou falando aqui de uma doutora na ciência dos alimentos, ela é pesquisadora da Embrapa, é minha colega engenheira agrônoma. Seja muito bem-vinda aqui, Simone Fávaro. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Energia Agro, Simone. Obrigada, Donizete. É uma honra estar aqui debatendo um assunto que é o meu dia a dia, né? Muito bem. Simone, muita gente está falando da macaúba diversas coisas. Hoje a gente vai esclarecer aqui pontos importantes. Mas antes da gente entrar nas discussões, eu queria que você falasse um pouco da macaúba. Que planta é essa? Onde que ela ocorre? Quais são os nomes conhecidos? Os apelidos dessa planta, vamos chamar assim, porque tem gente que trata ela pelo apelido também. Como é que é isso? Então, a macaúba é uma palmeira, né, como é o coqueiro, como a palmeira imperial, mas ela tem um aspecto muito interessante, que ela é nativa do território brasileiro. Por que eu já gosto de destacar isso, Donizete? Porque quando a gente olha na pauta das commodities, principalmente, que nós produzimos e consumimos, praticamente não tem nada do território brasileiro. Um exemplo, né? A soja veio lá da China, o arroz veio também da Ásia, a laranja veio da Ásia, né? E o trigo é ali também da região da Ásia e do Mediterrâneo. Então, a macaúba é uma planta que finalmente nós vamos colocar a nossa biodiversidade no roteiro da bioeconomia, né? Ela tem nomes bem variados pelo Brasil. Aqui no Brasil Central, em geral mesmo, o pessoal chama de macaúba, mas os nossos amigos lá do Mato Grosso do Sul, conhecem por bocaiúva, algumas regiões do Nordeste por macaíba, aí tem ainda chiclete cuiabano, coco-babão, né? Então, dependendo da região, ela vai recebendo essas nomenclaturas distintas. Então, além de ser uma planta brasileira, vocês viram que eu já citei várias regiões aqui do Brasil. Isso já é um indicativo de que é uma planta que ocorre em diferentes condições de solo e clima. Não é só do Cerrado. Não, inclusive eu já encontrei plantas lá no oeste do Rio Grande do Sul, no Paraná, regiões que não são extremamente frias, né? Onde nós temos muitas geadas muito intensas, nós não encontramos a macaúba. Mas ela tem no Nordeste até o Rio Grande do Sul. Então, isso já é também um outro aspecto bem interessante da macaúba. Agora, do ponto de vista um pouquinho assim, mais para quem gosta de ciência, né? A macaúba a gente está chamando, ela é um grupo de espécies. Na verdade, são diferentes espécies que nós estamos agrupando como macaúba. Pois é, e a macaúba serve para quê? Porque há pouco tempo nós entrevistamos aqui um colega nosso também, e ele falou muito bem da macaúba, mas eu gostaria que você trouxesse para nós aqui hoje, né, todos os usos dessa planta. Bom, a macaúba ela tem o seu aspecto ecológico, né, porque faz parte do uso da fauna, ela é utilizada, por exemplo, o tronco como madeira, é muito comum no interior você ver as estacas, colunas, né? As folhas eram usadas como cobertura de casas, isso num uso mais, vamos dizer, tradicional, né? Aliás, achei bem interessante que lá no Nordeste tem um tambor chamado macaíba. E por quê? Porque o corpo dele é feito com o tronco da macaúba. Mas, recentemente, eu vou dizer recentemente, nos últimos 100 anos, o grande interesse da macaúba são pelos óleos que ela tem. A macaúba ela tem óleo tanto na amêndoa, na semente, quanto na polpa. E não é pouco óleo, é bastante óleo. Então, o principal interesse atual está, então, nessa produção de óleos vegetais. E ela tem a capacidade de produzir até quantos quilos de óleo por hectare? Donizete, a macaúba ela tem uma variação na natureza muito grande. Então, nós temos plantas que produzem muito, né, que se eu pudesse cloná-las hoje, ou seja, fazer tudo igualzinho,
eu poderia ter até 10 toneladas de óleo por hectare. 10 toneladas de óleo? De óleo. Mas esses clones, eles ainda não existem. Então, quando a gente olha para as plantas que estão na natureza, e eu vou trazer um pouco daquela semente, vou fazer um plantio, então nós vamos fazer assim, uma produtividade média, né? Porque eu não posso contar com a planta que mais produz e nem também com aquela pior. Eu diria que um número bem razoável no estado da arte hoje, nós ficaríamos entre 3 e 4 toneladas de óleo. Muito bem. E esse óleo, ele é comparado com que tipo de óleo assim para a alimentação? Bom, os óleos da macaúba, que são então, tanto da amêndoa quanto da polpa, eles servem para uso também para uso alimentício, tá bom, Donizete? E você pode usar, por exemplo, para fritura, para fazer inúmeros ingredientes alimentares. Ele pode ser até usado in natura, né? Pode. No Nordeste, por exemplo, é muito comum as pessoas consumirem o óleo da amêndoa. Tem lá até um nome que eu me esqueci agora, de um feijão que é preparado com aquele tipo de óleo, né? É que, na verdade, os óleos depois da indústria, eles são transformados e vão virar muitos produtos. Por exemplo, se eu quero fazer um chocolate, ou se eu quero fazer um recheio, ou se eu quero fazer um produto que vai durar muito tempo, né, que não vai ficar ranço, nossos avós usavam muito essa palavra, acho que os jovens nem conhecem muito, né? Ranço é quando aquele gosto bem ruim, bem estragado, meio né? ardido, né? Isso. Então, dependendo do tipo de produto, você vai manipular, né? Agora, é ter essa diversidade de 2 óleos com características mesmo diferentes, isso para a indústria é maravilhoso, porque abre o leque de opções de como utilizar esses produtos. Eu posso fazer uma comparação entre a macaúba e a palma em termos de produção? Há uma concorrência? A palma, que é o dendê, né? O dendê, né? Olha, em termos de produção de óleos, a palma, né, é muito similar à macaúba. Ambos têm óleo tanto na amêndoa quanto na polpa. Inclusive, assim, eles são, o jeitão deles é muito parecido. A grande diferença, eu diria para você, é que onde nós podemos produzir? A palma de óleo é uma planta que necessita de muito mais chuva e que essa chuva seja bem distribuída durante o ano todo. Então, onde que nós encontramos isso aqui no Brasil? Principalmente no bioma amazônico e algumas regiões também ali da Bahia, né? Então, isso limita um pouco em termos de onde produzir a palma de óleo. Mas ela tem algumas vantagens, principalmente porque é uma cadeia produtiva muito bem estabelecida, né? Então, você tem todos os insumos já prontos, os equipamentos, né? É uma lavoura já estabelecida, né? Então, alguns desafios ela já superou ao longo dos anos, né? Então, em termos de usos, elas vão ser muito próximas. Já a macaúba, qual que seria um diferencial muito positivo? É justamente a gente poder produzir em muitos ambientes no Brasil onde a palma de óleo não teria condições, ou necessitaria de uma suplementação, por exemplo, como a irrigação, né? Ou regiões muito frias, onde a macaúba também pode ser produzida, a palma já teria muitas limitações. Então não há concorrência entre essas duas culturas, elas são complementares. Exatamente, eu acho que a questão da oportunidade do negócio, o local, né, onde você vai implementar, não vejo como concorrentes. Simone, algumas pessoas falam assim, a macaúba é a nova soja brasileira. Isso pode ser caracterizado assim? Donizete, eu acredito que vai ser mais uma oleaginosa para o nosso portfólio, né? Para a nossa cesta de produtos. Veja, hoje o Brasil tem mais de 40 milhões de hectares de soja, mas tem algumas regiões, algumas situações que a soja não é a melhor cultura, né? Por quê? Você tem regiões às vezes muito amorradas, um relevo muito inclinado. Hoje o Brasil, infelizmente, temos uma situação de uma grande quantidade de pastagens em níveis de degradação, onde o custo de você entrar de início com uma lavoura ele é alto, né? E nós temos também os sistemas de produção. Por exemplo, um produtor de gado, né, que é a tradição dele, ele pode incorporar a macaúba no seu processo produtivo. Então, eu não vejo a macaúba como uma concorrente,
mas como uma força necessária, porque nós precisamos, no Brasil, aumentar a produção de óleos vegetais, né? A demanda é crescente, muito, em função dos alimentos, em função dos combustíveis. Nós temos até um trabalho muito interessante aqui perto, em Unai, que é com um colega da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nome grande esse, né? Até difícil de falar. Mas ele faz um trabalho de integração com a macaúba e a soja, né? Ou seja, numa mesma área você está produzindo diferentes fontes de óleo. Isso também é importante porque você aumenta o tempo de disponibilidade da matéria-prima, né, para processamento. E a macaúba ela tem uma vantagem também que ela pode ser integrada com outras culturas, né? Já tem experimentos com quais culturas que ela assim tem essa integração de uma maneira mais produtiva, vamos chamar assim. Donizete, a macaúba ela pode ir ao gosto do freguês, vamos dizer assim, né? Se, por exemplo, um produtor de café, ele quer diversificar a propriedade, a macaúba se enquadra, até porque o café ele se desenvolve melhor sob alguns níveis de sombreamento, né? Um outro produto que vem ganhando bastante interesse é com o cacau, integração com o cacau. Mas você pode integrar com lavouras, com soja, com milho no início do desenvolvimento, porque depois o sombreamento pode prejudicar o milho, com mandioca, com pastagem, feijão. né? Pastagem, eu diria que é assim a integração natural, né? Na natureza, as macaúbas remanescentes, normalmente elas estão em meio às pastagens, né? Nós temos um experimento, um trabalho de pesquisa, lá em Parnaíba, que fica no norte do Piauí. E está muito bacana aquilo ali. Nós fizemos a integração com gado, né? A gente avaliou, por exemplo, como que a pastagem se desenvolve muito bem, desenvolve até melhor, fica mais palatável para o animal, né? E então eu digo assim que por isso que eu falei que é o gosto do freguês, porque depende da vocação do agricultor, da oportunidade de negócios, né? Então ela não impede outras lavouras. Simone, e o que fazer para aproveitar esses maciços de macaúba que existem já, que ocorrem na natureza? Donizete, eu acho que esse é também um diferencial muito bom da macaúba, porque nós já temos, vamos dizer assim, uma lavoura plantada, né? Então, nesse momento, onde a cadeia produtiva, essa nova cadeia, vamos chamar, ela começa a se estabelecer, então você poder contar com um produto que levaria 5, 6 anos para produzir, já está disponível, talvez não o melhor, ainda com uma certa dificuldade de logística, né? Mas essa disponibilidade atual de podermos contar com o extrativismo, ela vai permitir justamente esse desenrolar, sabe? Esse aprendizado que todo mundo precisa ter para consolidar a cadeia. E existem maciços muito maiores do que a gente imagina. E é muito, né? Nós temos ali na Embrapa um software que você pode subir uma imagem de drone e ele conta as macaúbas. Então, isso ajuda, por exemplo, num processo de logística para você poder explorar. Muito bem. Estamos conversando aqui com a doutora Simone Fávaro, que é uma pessoa que conhece muito, ou conhece, uma das pessoas que mais conhece de macaúba, com certeza, no Brasil, né? E nós teremos a continuidade dessa conversa daqui a pouco, né? Logo após o intervalo, para que você tenha mais informações sobre a macaúba no Brasil. No programa Energia Agro de hoje, estamos recebendo aqui uma pessoa que nos ensina muito sobre a macaúba e também uma pesquisadora da Embrapa que nos acolhe sempre quando a gente tem alguma dúvida. Simone, eu gostaria de saber de você o seguinte: quem está nos assistindo agora, o produtor rural, o empreendedor que está nos assistindo agora, assim, eu quero plantar macaúba. A doutora Simone me convenceu, vou plantar macaúba. O que ele deve fazer? Donizete, eu acho que o principal é a pessoa conhecer bastante.
Então, procurar informações, né? Nós temos já livros publicados, temos alguns materiais da Embrapa, conhecer sobre a cultura e principalmente saber qual é o destino, o que ela vai fazer com a macaúba. Porque a macaúba ela é igual à cana, ela tem que estar associada a uma indústria. É diferente da soja que você produz, embarca num caminhão e ele vai ser exportado. A macaúba ela precisa de uma indústria ao lado, né? Então, por que ao lado? É porque os frutos, eles dependem de um processamento rápido, porque senão eles vão se estragar. Então, para você armazenar o fruto, eu teria que fazer um processo de secagem. Se o interessado for por esse caminho, ele pode, então, programar e ter uma estrutura para isso. Mas a ideia é que seja como a palma de óleo, né? A palma de óleo colhe, chega no pátio e processa, como a cana. Um fluxo assim rápido, né? Então é importante que exista, ou esse agricultor ele vai estar associado a uma empresa, ou ele vai ter uma unidade pequena, né? Vamos supor, eu quero produzir, que eu vou fazer cosméticos, quero criar uma linha de cosméticos de plantas nativas do Brasil. Ótimo, né? Então, o importante é isso, é ter um plano de negócio, né? Não iniciar nada sem saber para quem que ele vai vender. E um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a questão do material genético, né? Nós ainda não temos na macaúba assim, variedades comerciais. Esse processo está em desenvolvimento. Então, quem for adquirir essas mudas, né, tem que procurar as empresas que estão no mercado, que são idôneas, que têm feito um trabalho de seleção de materiais melhores, porque você imagina, você tem um custo enorme para fazer o plantio, uma planta perene, né, em torno de 6, 7 anos para você ter uma produção mais equilibrada, e aí você não ter aquela produtividade esperada, né? Então isso tem que, eu acho que o ponto mais cuidadoso mesmo é o que você vai plantar. Simone, vocês estão fazendo um trabalho, vocês, assim, da Embrapa, né, está fazendo um trabalho com a empresa a Selen, né? A Selen, ela fez uma cooperação com a Embrapa. Qual que é o objeto dessa cooperação e que momento que está isso? Excelente a sua pergunta. A empresa Selen, ela veio para o Brasil, né, com um dos objetivos atuar na transição energética, né, que todo mundo está falando, que é você sair só dos combustíveis fósseis para fontes renováveis e mais sustentáveis, né? Então, nesse tal famoso plano de negócio, eles decidiram que a macaúba seria a planta que iria atender a demanda, né? É uma empresa que tem o foco para a produção de combustível para avião. Aí você imagina a quantidade de matéria-prima que precisa para produzir querosene para o avião. E nas avaliações da empresa, a macaúba era a espécie que daria essa condição em termos de área, de local onde eles iriam produzir, né? E a macaúba ainda não está tudo resolvido, né? É uma cultura que está num processo de desenvolvimento, num processo de consolidação. Então, ainda há algumas lacunas, algumas coisas que precisam de um desenvolvimento tecnológico. Então, a Embrapa fez uma parceria, a gente chama de parceria público-privada, né? Levantamos alguns aspectos que são os mais urgentes para a empresa, né? Então, nós trabalhamos ali desde a parte de produção agrícola, com foco em regiões do semiárido do Brasil, isso é muito importante. Uma alternativa para o Nordeste e para o Norte de Minas, né? Norte de Minas, a Bahia, né? Então, esse é um trabalho, um segmento. Nós temos também na área de colheita, como vamos colher de forma eficiente a macaúba. Temos também ainda melhorias no processo de extração dos óleos. Nós temos estudos do uso dos chamados, eu vou usar um nome bonito aqui, que é coproduto, mas todo mundo chama de resíduo, né? É que resíduo é aquilo que não dá valor, né? Depois que dá valor, vira coproduto. E a macaúba ela é riquíssima nisso. Além dos óleos, só para você ter uma ideia, mais ou menos a gente vai produzir em torno de 25 toneladas de todos os produtos da macaúba num hectare. Então, se eu falei que era em torno de 3 a 4 de óleo, o restante todo são essas outras biomassas, que são muito valiosas, né? Então, a gente vai trabalhar também com a destinação de alguns dessas outras biomassas. E a Embrapa tem uma preocupação muito grande da avaliação da cadeia como um todo e dos impactos
que uma cadeia produtiva pode causar. Então, uma área bem importante da nossa parceria com a Selling são esses estudos de impacto econômico, social e ambiental. E um outro nome que estão usando muito é biochar, né? Que na realidade é o carvão, né? É um carvão vegetal, né? Que pode ser utilizado em diversos usos também. Então, a macaúba também tem uma capacidade de produzir muito biochar também, né? Exatamente. É que a diferença entre um carvão comum é como você produz, né? Na técnica de produção do biochar, ele resulta lá num produto que é muito interessante para uso em solos, como um produto que vai melhorar as qualidades do solo. Por exemplo, ele pode reter mais água, incorpora matéria orgânica. A estrutura do solo. Exatamente, ele consegue aglutinar as partículas de solo, né? E a macaúba pode produzir muito biochar. Então, nós acreditamos que esse produto ele vai ser um dos produtos chaves para fechar a conta de tudo. Além do biochar, seguindo no mesmo tipo de processo químico, a gente pode produzir os chamados carvões ativados. Por exemplo, na sua casa, você tem um filtro de água. Com certeza tem carvão ativado, né? Quando, por exemplo, um animal lá no campo se intoxica, o que o veterinário vai dar de imediato para ele? Carvão ativado. No carro, os filtros de carro. Hoje em dia, até em pão, pasta de dente, creme de barbear, né? Os carvões ativados estão, assim, sendo muito empregados. Então, nós acreditamos, Donizete, que a produção desses biocarvões, vamos chamar assim, vai ser um produto muito importante para a macaúba. E tem mais um ponto ainda. Quando você produz esses carvões, o carbono ele é fixado nesse produto. Então, quando nós falamos de uma cadeia, né, da bioeconomia, que eu quero diminuir, por exemplo, as emissões dos famosos gases de efeito estufa, ao produzir o biochar, automaticamente você também diminui essas emissões. Então, além de ter o produto em si, você tem um ganho que é a famosa descarbonização da economia. Pois é, e nós estamos aqui no programa Energia Agro, né? A gente está falando mais do agro. Agora vamos falar mais da energia, né? A macaúba é uma planta com grande potencial para a produção de energia, então? Sem dúvida. Tanto pelos óleos, que podem, por exemplo, produzir biodiesel, pode produzir agora os chamados novos combustíveis, né, que seria o querosene de aviação, também o diesel renovável, mas pode produzir energia elétrica. Todas essas biomassas que nós falamos, elas poderiam ir também para uma termoelétrica, como acontece com o bagaço de cana. O bagaço de cana hoje é uma biomassa fundamental para a produção de energia elétrica no Brasil. Então, nós já fizemos alguns estudos que indicam um forte potencial para a produção de energia elétrica. Também energia térmica, né? Se eu, ao invés de chegar no biochar produzir só o carvão, isso pode abastecer, por exemplo, a siderúrgica, que vai produzir o aço, né? Então, no conjunto, a macaúba é naturalmente uma planta energética, mesmo que se for para energia para alimento, né? Tudo é convertido em energia. Exatamente. E o projeto da Selling lá em Minas Gerais agora é para produzir milhões de mudas de macaúba por ano. Então, toda essa produção ainda não é diante de uma variedade estabelecida. Isso é um investimento grande, né? E numa cultura que realmente eles estão acreditando, né? Sim, mas eles não estão fazendo isso de forma casual, né? Eles têm cooperação com outras instituições de renome no Brasil e eles têm um corpo técnico muito bom, muito bem capacitado, né? E então todo o processo que está sendo feito é para compatibilizar o risco que existe com as oportunidades, né? Acredito plenamente que a empresa tem a consciência dos riscos, mas ela está atuando de forma muito forte, muito significativa. Do ponto de vista técnico-científico. Do ponto de vista técnico-científico. Exatamente. É por isso que procuraram a Embrapa, né? E para dar esse suporte também. Então, mas voltando ao produtor rural, né? O produtor rural precisa de conhecer, precisa saber o mercado, né? E que tipo de solo que a macaúba se desenvolve, principalmente aqui no Brasil Central? Qualquer tipo de solo aqui?
Ele se desenvolve em qualquer tipo de solo, desde que a gente faça, como qualquer outra cultura, os devidos tratos, né? Então, existem hoje as recomendações de adubação, de correção de solo, isso visando uma produtividade, uma produção comercial, claro, né? Nós já lançamos o ZARC da Macaúba, né? O Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Isso já existe, inclusive já separando as diferentes espécies de macaúba, e inclusive nós fizemos também o ZARC para a situação onde você precisa no início entrar com uma irrigação até que ocorra o estabelecimento da cultura, e outras regiões onde você não precisa nem dessa irrigação inicial. Então, essa cobertura, essa política pública do zoneamento, ela já contempla a macaúba. Tá. Então, nós temos já uma situação bastante interessante para os produtores que se interessarem em produzir macaúba, porque tem no Brasil uma quantidade significativa de indústrias de biodiesel no interior, aqui na região do Cerrado, tem na Bahia, tem em Minas Gerais, temos em Goiás, temos várias unidades no Mato Grosso do Sul e assim por diante. Então, nessas regiões próximas, os agricultores ali podiam ficar de olho já para poder fornecer essa matéria-prima para as indústrias. Donizete, eu acho que a macaúba precisa ser até mais divulgada, porque na política do biodiesel existe uma série de vantagens quando você utiliza plantas perenes, né? Ou se vem do extrativismo, tem mais vantagens ainda. O Renova Bio. O Renova Bio, né? E também o chamado selo combustível social, quando essa matéria-prima ela é adquirida da agricultura familiar. Então, é muito vantajoso para a indústria do biodiesel utilizar-se dessas políticas públicas para incorporar a macaúba no seu processo produtivo. E como você falou, Mato Grosso, né, o maior número de indústrias de biodiesel. Eu acho que o que falta mesmo é essa organização, as pessoas sentarem, traçarem um plano, uma logística, né, e aproveitar, a natureza está aí. Eu não conheço nada tão assim, olha, vem aqui me buscar, né, eu estou aqui te esperando. E isso é muito, muito bom para uma cadeia produtiva ligada aos biocombustíveis. Muito bem. Hoje conversamos aqui com a doutora Simone. Muito obrigado pela sua presença. Simone Fávaro, que é doutora em ciência dos alimentos, é pesquisadora da Embrapa e é uma referência na questão de macaúba. Não trate de macaúba sem conversar com a doutora Simone. Estamos aqui no programa Energia Água, encerrando mais essa semana, mas você que está nos assistindo, acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e faça suas sugestões, suas críticas e suas perguntas, que a gente pode também dar um retorno a partir dos nossos entrevistados. Fique conosco, acompanhe aqui sempre o programa Energia Agro e até a próxima semana.